Fala galera, aqui é a Tami Duarte, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os ângulos dos polígonos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre polígonos, só que agora mais relacionado aos ângulos dos polígonos, ok? Então, para começar, soma dos ângulos internos de um polígono. Existe uma fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, tá? Na verdade, assim, do triângulo, vocês sabem, né? Responde aí, quanto vale a soma dos três ângulos internos de um triângulo? 180 graus, isso aí. E de um quadrilátero? 360. Do triângulo e do quadrilátero a gente sabe decor, né? Porque a gente usa muito. Esses números são muito necessários nos exercícios. Agora, do pentágono em diante, a gente não necessariamente sabe decor. E não precisa decorar também. É só saber essa formulazinha aqui, tá? Daí vocês aplicam a fórmula e descobrem quanto que vale a soma dos ângulos internos, tá bom? Bom, só para vocês entenderem primeiro de onde vem essa fórmula, é o seguinte, ó. Pensa nesse pentágono aqui que eu coloquei aqui, tá? Eu consigo dividir esse pentágono partindo de um vértice, vou escolher esse vértice aqui de cima, em triângulos. Olha só, partindo sempre do mesmo vértice, eu conseguiria dividir esse pentágono em 3 triângulos, certo? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180, né? Então, esse triângulo, a soma dos ângulos internos seria 180, desse triângulo 180 e desse triângulo 180. Se eu pegar aqui os ângulos internos desses triângulos e somar, vai dar justamente, ó, a soma dos ângulos internos desse pentágono. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono seria 3 vezes 180, ok? Esse 3 é o número de triângulos que eu consigo formar. O número de triângulos que eu vou conseguir formar em qualquer polígono sempre vai ser o número de lados do polígono menos 2. No caso, são 5 lados, porque é um pentágono. Então, eu consigo formar 5 menos 2 triângulos. Eu consigo formar 3 triângulos, tá? Então, basicamente é isso. Esse n menos 2 representa o número de triângulos que eu consigo formar. E aqui 180, porque a soma dos ângulos internos de cada um desses triângulos é 180 graus, tá bom? Só para vocês entenderem de onde vem a fórmula. Ai, preciso saber isso daí? Não, não precisa, tá bom? Vocês precisam saber aplicar a fórmula. Esse SI aqui da fórmula é de soma, S de soma e de interno, tá? Soma dos ângulos internos. Então, vou calcular aqui a soma dos ângulos internos do pentágono. O N é o número de lados do polígono, então o pentágono tem 5 lados, troco o N por 5, então fica 5 menos 2 vezes 180. Soma dos ângulos internos vai ser 3 vezes 180, e quanto que é 3 vezes 180? 540. Então, se eu somar os 5 ângulos internos de qualquer pentágono, regular ou não, vai dar 540 graus, tá? Treinem aí um pouquinho, faz aí a soma dos ângulos internos do hexágono, do heptágono, tá? Faz de mais alguns para vocês verem quanto dá e para vocês treinarem o uso da fórmula, tá? Bom, beleza. Às vezes, a gente vai precisar, além de saber a soma dos ângulos internos, a gente vai precisar descobrir o valor de cada um dos ângulos internos. E aí é o seguinte, se for um polígono regular, lembra o que é polígono regular? Todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos têm a mesma medida. Se for um polígono regular, fica bem fácil, que é o que a gente vai fazer agora. Se não for um polígono regular, se os ângulos internos tiverem medidas diferentes, aí o exercício vai precisar fornecer pra gente mais alguma informação, tá? Não tem como a gente saber isso de cara se a gente não tiver o desenho, se a gente não tiver algumas informações a mais a respeito desses ângulos. Mas se for um polígono regular, fica muito simples. Olha só, vamos pegar aqui o caso do pentágono, né? A gente já sabe que a soma dos ângulos internos é 540 graus. Aí pensa só, a soma dos 5 ângulos é 540. E os 5 ângulos têm a mesma medida, porque é um polígono regular. Então, é só eu dividir 540 por 5. Cada um dos ângulos vai medir 108 graus, tá? Então, a medida de um ângulo interno seria igual
a soma dos ângulos internos dividido pelo número de ângulos, SI dividido por N, tá? Isso se for um polígono regular, tá bom? Beleza? Muito bem. Soma dos ângulos externos. Vamos falar um pouquinho mais sobre ângulos externos aqui. Ângulo externo, galera, não é toda essa parte de fora aqui do ângulo. Não é isso, tá? Ângulo externo é assim, ó. Eu tenho aqui um pentágono, né? Eu vou prolongar cada um dos lados desse pentágono. Vou prolongar os 5 lados. Então, começo aqui do vértice e ultrapasso o outro vértice, ó. Prolongo. Sempre pro mesmo lado, tá? Esses ângulos aqui, olha, formados entre cada um dos prolongamentos e o próximo lado, são os ângulos externos, tá bom? Então, ó, o pentágono tem 5 lados, tem 5 ângulos internos e tem 5 ângulos externos, tá bom? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre 360 graus. Sempre. Quanto vale a soma dos ângulos externos de um triângulo? 360. A soma dos ângulos externos de um pentágono? 360. A soma dos ângulos externos de um decágono? 360 graus. Sempre, tá bom? Vou fazer aqui uma demonstração rapidinha, tá? Só pra vocês acreditarem em mim. Tenho aqui os 5 ângulos externos, no caso, né? Independente de quantos forem, tem os ângulos externos e tenho aqui os ângulos internos. O que eu quero que vocês percebam para começar? Sempre que eu somo um ângulo externo com um ângulo interno, essa soma dá 180 graus, tá? Ó, em todos os casos aqui. O externo mais o interno dá 180 graus, tá? Beleza? Então, olha só. Se eu somar todos os ângulos internos mais todos os ângulos externos, isso vai dar N vezes 180 graus. Olha o nosso caso aqui do pentágono. Se eu somar todos os ângulos internos e todos os ângulos externos, isso tem que dar 180 mais 180 mais 180 mais 180 mais 180. Tem que dar 5 vezes 180. Então, é N vezes 180. Tudo bem? Ok. A soma dos ângulos internos, a gente sabe a fórmula, né? É o que a gente acabou de ver. N menos 2 vezes 180. Então, eu vou trocar esse SI por N menos 2 vezes 180. O SE, galera, significa soma dos ângulos externos, tá bom? Vou deixar assim, SE. N vezes 180, eu posso escrever como 180N. Aqui eu vou fazer uma distributiva. N vezes 180 é 180N. Menos 2 vezes 180, que dá 360, mais SE, igual a 180N. Vou isolar esse SE agora. Então, vai ficar 180N menos 180N mais 360. Aqui vai cancelar. SE igual a 360. Estão vendo? Isso daqui, tá vendo que eu não usei nenhum valor para N. Eu representei de uma forma genérica. Independente do N, independente do número de lados do polígono, essa soma sempre vai dar 360 graus, tá bom? Beleza? E aí fica muito fácil, né? Então, vamos calcular aqui o valor de cada ângulo externo de um polígono regular. Pensando primeiro, vamos pensar nesse pentágono aqui, tá? Que tá desenhado. Então, o valor de cada ângulo interno desse pentágono vai ser 360... Cada ângulo externo desse pentágono vai ser 360, que é a soma de todos os ângulos externos, dividido por 5. Porque ele tem 5 ângulos externos. Isso daqui vai dar quanto? 72. Ok? Então, cada ângulo externo de um pentágono regular mede 72 graus. Eu poderia escrever assim, ó. Ângulo externo é igual à soma dos ângulos externos dividido por N. Ou ainda, o ângulo externo é igual a 360, já que é sempre esse valor, né? Fixo. Dividido por N, dividido pelo número de lados ou número de ângulos, tá bom? Beleza? E o ângulo central. Ângulo central, galera, a gente vai pensar assim, ó. No caso aqui eu tenho um pentágono, né?
Eu vou partir aqui do centro desse pentágono e vou dividi-lo em triângulos. Eu vou conseguir formar 5 triângulos, certo? Se são 5 lados, 5 triângulos. Forem 6 lados, 6 triângulos, tá bom? Sempre de acordo com o número de lados. Cada um desses ângulozinhos formados aqui, ó, é um ângulo externo, tá? É um ângulo externo, é um ângulo central, desculpe. Cada um desses ângulozinhos é um ângulo central, é um ângulo formado no centro do polígono. Se for um polígono regular, que tem todos os lados com a mesma medida, como que a gente pode descobrir a medida de um ângulo central? Pensa assim, o centro aqui, ó, se eu unir todos os ângulos centrais, não vai dar 360 graus? Lembra que uma circunferência tem 360 graus? Então, a soma desses 5 ângulos centrais aqui é 360 graus. Para eu descobrir um deles, eu posso fazer 360 dividido por 5, tá? Então, na verdade, se eu tiver um polígono regular, o valor de cada ângulo central vai ser 360 dividido por N. Ok? Se não for um polígono regular, o exercício vai ter que dar outras informações, tá bom? Mas agora a gente tá falando de polígono regular, tá? É isso que eu tinha pra falar nesse vídeo, espero que tenham entendido. Treinem, tá? Peguem outros exemplos aí de outros polígonos e calculem esses ângulos, tá bom? Pra vocês treinarem. Então é isso, se você curtiu, deixa seu like aí. Obrigada e até o próximo vídeo.